Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre um terceiro algoritmo de mineração de sequências que é denominado prefix span. O prefix span, por sua vez, ele tem a mesma inspiração e a mesma lógica do algoritmo FP-Growth, ou seja, ele é baseado em projeções. Então vamos entender bem o que significam projeções nesse caso. Seja D uma base de dados e seja S qualquer símbolo pertencente ao conjunto sigma. A base de dados projetada com relação a S denotada DS é obtida após determinarmos a primeira ocorrência de S em cada um dos SI, digamos que na posição P. A partir disso, nós vamos manter em DS apenas o sufixo SI que começa na posição P mais 1. Mais ainda, quaisquer símbolos infrequentes são removidos do sufixo. Isso é feito para cada sequência SI da base de dados. Essas duas ações tornam esse algoritmo eficiente, tanto do ponto de vista de determinação das extensões, quanto do ponto de vista de determinação do suporte, uma vez que as sequências projetadas elas são cada vez menores. O prefix span, então, calcula o suporte apenas para os símbolos individuais na base de dados projetada DS e, então, executa projeções recursivas nos símbolos frequentes de uma forma de busca em profundidade. Ou seja, dado uma subsequência frequente R, seja dr a sua base de dados projetada para R. Inicialmente R é vazio e dr é a base de dados completa. Dado uma base de dados das sequências projetadas dr, o algoritmo prefix span primeiro encontra todos os símbolos frequentes na base projetada. Para cada símbolo S, nós estendemos R pelo acréscimo de S para obter a nova subsequência frequente RS. A seguir, nós criamos a base de dados projetada DS, projetando em DR o símbolo S. A chamada recursiva prefix span é então feita com RS e DS, que são tanto a sequência que acabamos de estender, quanto a sua base de dados projetada. Aqui nós temos o algoritmo. Inicialmente, nós começamos com a base completa, o padrão R, ou seja, a sequência descoberta até o momento vazio e o conjunto frequente vazio. Como funciona? Para cada símbolo S que seja frequente, nós vamos estender R, inicialmente vazio, pelo símbolo S. Ou seja, na primeira iteração, isso vai gerar sequências de tamanho 1, apenas os símbolos. Esse R, então, RS, ele é acrescentado aos conjuntos frequentes, porque a frequência dele, o R, por definição, ele era frequente, e nós acabamos de verificar que a sua extensão também o é, e nós então vamos criar a projeção de dados para o símbolo S. Para cada SI pertencente à projeção DR aqui, ou seja, para cada outro símbolo dentro da mesma base, nós vamos projetar S' I como sendo a projeção de SI com relação ao símbolo S original. Removemos qualquer símbolo infrequente, ou seja, para cada string nós vamos remover qualquer símbolo infrequente, adicionar essa string à base de dados projetada DS, se ela não for vazia. Tá? Só reforçando, isso aqui são sequências e não símbolos. Eu acho que eu falei errado. Assim, se o DS for diferente de vazio, nós chamamos recursivamente DS, RS, min, sup, F, realizando aqui a busca em profundidade. Eu acho que fica mais fácil nós verificarmos como esse algoritmo funciona olhando o exemplo. Então nós temos aqui inicialmente o D vazio, que ele contém as strings da base de dados, e sempre que nós temos uma base de dados, como foi mencionado, nós realizamos a mesma operação. Qual é essa operação? Contar a frequência de cada um dos símbolos nessa base de dados.
Então aqui nós vemos que o A ocorre 3 vezes, o C 2 vezes, o G 3 vezes, o T 3 vezes. O que isso vai indicar para nós? Nós vamos descartar o C como um símbolo e nós vamos projetar essa base de dados em A, G e T. Quando nós projetamos a base de dados em A, nós vamos encontrar para cada uma das sequências a primeira ocorrência de A. Então em S1 ela ocorre na segunda posição, em S2 ela ocorre na terceira posição, em S3 ela ocorre na segunda posição. E a base de dados projetada, ela vai ser o restante da sequência a partir daquela primeira ocorrência que foi localizada. Então S1 será GAA-GT, S2 será AG, notem que eu já descartei o C nesse caso, que é um mecanismo de eficiência, e o S3 é AGT. Eu faço a mesma coisa para G e para T. Né? Em G, eu vou utilizar a partir da posição 3 a AGT, a partir da posição 2 a AG descartando C, e a partir da posição 1 a AGT, que está aqui colocada. E o caso do T, quando eu projeto em T, notem que em S1 é vazio, porque o T é o último, em S2 é GAAG, descartando apenas o C, e em S3 também é vazio, porque ele é a última posição. Nesse ponto, eu vou repetir aquilo que eu mencionei anteriormente. Eu apenas vou contar quantos símbolos ocorrem aqui. Notem qual é a intuição. A intuição é que eu já sei que essa sequência ela contém A. Eu já sei que essa sequência aqui ela vai conter G. Resta saber agora qual é o próximo símbolo que ela pode conter. Como eu tenho que enumerar todas as possibilidades, então eu vou verificar que o A ocorre nas 3 sequências projetadas, o G ocorre nas 3 sequências projetadas, mas o T ocorre apenas em 2. Ou seja, eu não tenho como obter uma sequência AT que tenha suporte 3. Mesma coisa acontece com a projeção de G aqui, onde o A ocorre nas 3, o G ocorre nas 3, mas o T ocorre apenas em 2. Então não é possível que a gente tenha uma sequência GT frequente. Como mencionado, no caso do T eu já não tenho nada a fazer, porque não há qualquer símbolo que tenha resistido à contagem de suporte aqui da base projetada. A partir desse ponto, então, nós temos AA, que seria a projeção de DA para A, ou seja, nós estamos aqui assumindo que a sequência AA ela é frequente e vamos realizar as projeções da mesma forma. Encontramos a primeira ocorrência de A aqui e utilizamos o restante, o sufixo, que é AG, descartando T, que se tornou infrequente. No caso de S2 nós temos G, no caso de S3 nós temos G também. Nesse caso, o A se torna infrequente, o G continua frequente, considerando que, onde podemos definir que a sequência AAG é frequente. Notem que a partir desse ponto, quando eu projeto AG, eu só tenho vazios. Por quê? Porque o G é sempre terminal aqui na sequência e ele não vai ocorrer em nenhuma das sequências da base de dados. O AG, aqui nesse caso a projeção de AG, ela só tem fôlego para a primeira sequência, que vai ter AAG, que é exatamente o meio aqui da sequência descartando T. O G é terminal em S2 e é terminal em S3, considerando que o T é infrequente. Então, AG não tem nenhum outro candidato que seja frequente. Prosseguimos aqui com o G, que vai gerar GA. GA, quando nós fazemos a projeção, ele gera 3 strings AG, ou seja, tanto A quanto G são frequentes. A partir daqui nós vamos projetar GAA, que vai exatamente encontrar a mesma situação com G, e nós conseguimos determinar como frequente GAAG, mas daí para frente não temos nada. Por outro lado, embora GAG seja frequente, quando nós projetamos GAG, nós encontramos aqui uma base vazia. Fenômeno parecido ocorre quando nós projetamos GG, e com isso conclui-se a mineração utilizando
a estratégia de projeção de prefixo. Bom, com o algoritmo prefixo spam, nós concluímos aqui a discussão sobre os 3 algoritmos principais de mineração de sequências. Como mencionado ao longo da fala, 2 aspectos que queremos ressaltar. O primeiro é como os mesmos conceitos utilizados para conjuntos, eles foram generalizados e utilizados com sucesso para a mineração de sequências. O segundo é deixar claro como que os mecanismos de tornar mais eficientes os algoritmos e reduzir o espaço combinatório, eles podem ser aplicados com as devidas modificações para variados tipos de dados. Na verdade, essa é uma grande lição quando comparamos mineração de sequência e mineração de conjuntos. No próximo vídeo, vamos falar sobre cadeias, mineração de cadeias de caracteres, ou seja, não podendo haver lacunas ou caracteres intermediários inseridos.